Existem algumas perguntas fundamentais que o ser humano sempre fez durante toda a sua vida, desde quando o homem se despertou para a consciência de si e do mundo, para a inteligência. O homem se perguntou: de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo neste mundo? Essas perguntas permeiam a humanidade em todas as épocas, em todos os tempos. Todos os filósofos fizeram esta pergunta e nós, em algum momento da vida, fazemos também. Pois bem, o mistério da Santíssima Trindade responde essas perguntas, responde ou nos dá alguns indícios de resposta. Como eu disse, a Santíssima Trindade é um mistério, e mistério não se compreende completamente, mas se contempla, se mergulha, se faz experiência. Mas, se alguém lhe perguntar: por que você crê na Santíssima Trindade? Baseado em quê? Você acredita que Deus é uno, um só Deus em três pessoas? O que você diria para esta pessoa? Ou uma criança que faz essa pergunta? É muito comum. O que você diria? Então, a primeira coisa que você deve dizer é que Deus se revelou como uno e trino. Deus, assim, se deu a conhecer. A nossa fé é uma fé revelada. Deus se mostrou à humanidade assim. O ser humano que sempre se perguntou de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo nesse mundo, teve na revelação de Deus algumas respostas. Deus se revelou, antes de tudo, ao povo de Israel, um povo pequeno, um povo que estava escravizado. Isso aconteceu 4.000 anos atrás, ou algo mais. Já existiam muitas culturas, já existiam muitas civilizações. Deus poderia ter escolhido outros povos. Já existiam muitas civilizações desenvolvidas, mas o povo de Israel foi o povo escolhido. E Deus começou a se mostrar, a se dar, a conhecer de alguma maneira para esse povo, pouco a pouco, num raio de 3.000 anos. E esse povo foi escrevendo essa experiência nas sagradas, em livros que se tornaram para nós sagradas escrituras. Eles foram colocando lá. Então, é uma revelação que aconteceu em milênios. E olha só que interessante, o povo se manteve sempre ali, firme nesta revelação. E Deus se revelou, antes de tudo, como Deus libertador, porque Deus libertou o povo de Israel. Um Deus criador. O povo teve o entendimento que Deus que os libertou foi o mesmo Deus que criou este mundo. Eles escreveram o Gênesis para falar, para dizer que Deus criou o mundo. Um Deus criador e um Deus único. E para eles, para o povo de Israel, foi muito difícil abraçar a fé no Deus único, porque a experiência de todos os povos ao redor, a experiência era do politeísmo. Eles acreditavam em muitos deuses. E olha só o que Moisés deixa como testamento. Dizem os estudiosos que esse foi talvez dos últimos discursos de Moisés, aqui no livro do Deuteronômio, capítulo 4, ele diz, aqui: reconhece, pois, hoje, grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima, no céu, e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Não há outro além dele, um único Deus. Aqui está a principal revelação do Antigo Testamento, Deus único. Grava em teu coração. Mas no Antigo Testamento nós temos algumas pistas de que Deus é trino, de que há uma família em Deus, vamos dizer assim, que há relação em Deus. Se você volta lá no livro do Gênesis, lá quando Deus diz, na criação do homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele usa o plural. Isso intriga muito os estudiosos. Por que Deus, no Antigo Testamento,
Foi assim que o povo escreveu: façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem, ou seja, usa um plural aí. Ou seja, tem mais pessoas em Deus, um único Deus. E quando Deus pega nas mãos o barro sem vida e sopra, é o sopro de Deus que dá o hálito da vida. O sopro, quem é o sopro? É o Espírito Santo. Então aparece o sopro de Deus no livro do Gênesis. E por meio de quem Deus criou tudo? Por meio da palavra. Deus disse: façamos. Deus falou. E quem é a palavra? É Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Percebam pistas já no Antigo Testamento de Deus uno e trino. E no Salmo que a gente meditou hoje, é o Salmo 32, olha só o que está escrito aqui. A palavra do Senhor criou os céus, ou seja, a palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Então aparece aqui palavra e sopro. A palavra é Jesus, o sopro é o Espírito Santo. Alguns indícios. Deus foi se revelando pouco a pouco, foi se dando a conhecer pouco a pouco. E neste evangelho de Mateus, capítulo 28, de Jesus Cristo revela, porque Jesus é aquele que dá ainda mais a conhecer à humanidade quem é Deus. E aqui ele nomina as três pessoas da Santíssima Trindade. Diz o evangelho que os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. O monte é o lugar da teofania. O monte é o lugar onde Deus se revela. Deus se revela no monte, o Monte Sinai. Deus se revelou e deu-nos as leis e firmou uma aliança. Então, quando se fala em monte, monte é o lugar da revelação. Então, o evangelista está preparando que haverá aqui uma revelação. No monte estava Jesus. Quando viram Jesus, atenção para esse detalhe, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Judeus só se prostram diante de Deus. Eles prostraram-se diante dele. Ou seja, prostrar-se diante de Jesus é reconhecê-lo como Deus. Prostraram-se diante de Jesus, está aqui na palavra. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os, outro detalhe interessante, batizando-os em nome, ele não fala nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome, no singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai Criador, o Filho, a Palavra, e o Espírito Santo, o sopro. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus revela Deus aqui como um só Deus em três pessoas. É um mistério que a nossa capacidade intelectual, cognitiva, racional não consegue alcançar, mas nós podemos contemplar. E quando São João diz no seu evangelho, e na sua carta também, ele diz: Deus é amor. Eu já falei isso para vocês, quando se diz que Deus é amor, temos que considerar que quando há amor, é porque há relação entre as pessoas. O amor pressupõe relação. Então, se eu digo que Deus é amor, eu tenho que reconhecer que há relação em Deus. E se há relação em Deus, as três pessoas pressupõem a relação. Deus que ama o Filho, né? O Espírito Santo é fruto desse amor, e na relação das três pessoas, né, de mesma natureza, no único Deus. Esse é um mistério. Então Deus nos ama em três pessoas. Deus cuida de nós em três pessoas, um único Deus e Senhor nosso. Contemplar esse mistério da Santíssima Trindade é contemplar as respostas para as perguntas que eu fiz inicialmente. De onde vim? Vim de Deus. Nós viemos de Deus, Pai, que nos criou.
O que estou fazendo neste mundo? Eu vim para este mundo para fazer uma experiência do amor de Deus, para viver o amor, tentar viver o amor, deixar um rastro de amor por onde eu passar. Nós viemos para este mundo para amar. Por isso que nós nascemos numa família, para viver o amor dentro da família, com pessoas, em comunidade. Você percebe que nós vivemos, ou somos chamados a viver aquilo que Deus vive, o amor intratrinitário, como dizem alguns estudiosos. Inclusive nós que vivemos em comunidade, nós os padres, os frades que vivemos em comunidade, nós temos a Santíssima Trindade como modelo, né, do amor, para vivermos juntos numa comunidade, numa mesma casa. E a família, pais, os filhos, devem também se espelhar no amor da Trindade, para viver o amor. Então, a nossa vocação é, antes de tudo, amar. Nós viemos para amar, nós viemos para vivermos de tal maneira o amor que seja capaz de nos fazer felizes e outras pessoas serem felizes também graças ao nosso amor. E para onde vamos? Voltamos para este mesmo Deus, voltamos para este mesmo lugar de onde viemos, voltamos para Deus. Então, o mistério da Trindade responde essas perguntas fundamentais da humanidade. E nós, peregrinando neste mundo, somos chamados a contemplar este mistério insondável. E eu digo para vocês que mistério é mistério. Quando mais você o conhece, mais parece ser maior. É como um triângulo de ponta cabeça, que ele vai crescendo, você vai subindo, vai percebendo que é muito maior, é muito maior. Então, esse é o mistério, que nós fazemos uma experiência, nós mergulhamos nesse mistério, por meio da nossa vida de oração. E o mais importante é saber que Deus nos ama, sim, 3 pessoas, somos amados. E perceber-se amado por Deus não tem coisa mais especial, nos faz um bem extraordinário. Quem aceita ser amado por Deus é feliz. Às vezes a gente não se acha merecedor, merecedora deste amor, mas o amor de Deus por você é tão grande, é tão imenso, e é para todos. Padre, mas eu não mereço, eu faço coisas tão feias, eu não mereço o amor de Deus. Se as pessoas são capazes de nos amar, mesmo a gente vacilando com elas, imagina Deus que criou as pessoas. Deus ama você, e ama muito, e sentir-se amado e aceitar esse amor de Deus é fundamental. É fundamental. Tem pessoas que acham que precisa estar sempre mendigando alguma coisa, se humilhando o tempo todo, né, para se sentir amado por Deus. Deus nos ama assim, de forma tão gratuita, tão grandiosa. Esse passo é fundamental. E ama a todos, inclusive quem faz coisas feias. Não só ama o bom menino, a boa menina, que fez tudo certinho, tudo arrumadinho, e aí, como prêmio, recebe o amor de Deus. Não façam isso com o amor de Deus. É quando menos a gente merece, quando mais Ele nos ama. É assim. E é fundamental. E às vezes a gente, na escuta das pessoas, a gente percebe que falta muitas pessoas darem este passo de acolher este amor grandioso. E aí sim, quando a gente sente esse amor grandioso, nós vamos sim ter uma vida condizente com esse amor. Não é que eu faço o bom menino, a boa menina, que eu vou ganhar o amor de Deus. Não, é o contrário. Você faz a experiência do amor de Deus, e graças a essa experiência que é tão forte, aí você faz o bom menino e a boa menina. Quando dá, ainda tem isso. Tem um santo, que eu acho que é Dom Bosco, que dizia: sejam bons se for possível. Ele dizia para os jovens, que ele trabalhava com jovens delinquentes, né? Sejam bons se possível. Mas ele queria levar aqueles jovens a fazer uma experiência de amor de Deus. E eu percebo, trabalhando com as pessoas
que erraram muito na vida, sobretudo dependentes químicos, que eu acompanho dependentes químicos há mais de 10 anos, e quando eles fazem uma experiência do amor de Deus, e a gente ajuda esses jovens a fazer uma experiência do amor de Deus, quando eles fazem esse amor profundo de Deus, eles não querem mais voltar para aquela vida. Não é que eles têm que provar o tempo todo que são bons e estão libertos da droga. Não, eles têm que fazer uma experiência desse amor, e aí eles não querem mais voltar, porque eles fizeram uma experiência tão extraordinária desse amor grandioso de Deus, que não querem mais voltar. Então é assim que a gente vive o amor de Deus. Isso é muito importante para a gente viver em paz e sermos melhores. Outras pessoas, e há uma confusão muito grande, às vezes vêm conversar comigo, sobretudo com essa dimensão, quando a pessoa se percebe atraída pelo mesmo sexo, chamamos de homossexualidade. Às vezes as pessoas se sentem tão indignas que acham que não são filhas de Deus, amadas por Deus, e querem se afastar. Não, Deus é o primeiro a entender o motivo pelo qual houve esta inclinação em algum momento da vida, sobretudo na infância. Onde é que Deus vai renegar ou vai afastar esta pessoa do seu amor? Não existe isso. Não existe isso. E há uma confusão, e às vezes se liga à igreja como aquela que condena as pessoas. Pelo contrário, a gente atrai e traz as pessoas, e pelo contrário, a gente mostra um amor grandioso àqueles que, de alguma forma, se sentem diminuído ou diminuída, porque se perceberam, de alguma maneira, vivendo nessa dimensão da homossexualidade. Deus é amor, e é grandioso o amor de Deus por todos. Evidentemente que a igreja vai ter os seus ensinamentos, a igreja vai ter as suas orientações, para como se viver, mas o amor está na base. O amor está na base. Enfim, tudo isso para dizer que o mistério da Santíssima Trindade é para a gente contemplar, mas é para a gente sentir um amor grandioso que Deus se deu a conhecer para dizer que nós somos amados. Um único Deus em 3 pessoas. O que nós devemos fazer é mergulhar neste amor e vivermos a plenitude dele. Aí sim nós vamos querer fazer coisas boas. Aí sim nós queremos fazer coisas condizentes a este amor. E o que fazer para mergulhar na Santíssima Trindade? A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração que nos ajuda muito, porque Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai. Então nós somos movidos pelo Espírito Santo a fazer esta oração. É uma oração trinitária, ensinada por Jesus. Cada vez que você reza o Pai Nosso, você contempla e você entra nesse amor trinitário de Deus. Está aí, rezar bem e rezar todos os dias a oração do Pai Nosso, que os primeiros cristãos rezavam três vezes ao dia. Esta oração, 3 vezes ao dia, bem rezada, com toda reverência, você está mergulhando nesse amor, rezando o Pai Nosso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.